Swasti Mantra. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem interessante, que são os símbolos na espiritualidade hindu. Mas não apenas na espiritualidade hindu, mas símbolos de forma geral, uma explicação genérica e uma explicação ligada ao hinduísmo. Um símbolo, por si só, ele representa alguma coisa. Ele traz algum significado que ele traz para a gente ele traz uma lembrança de algo que possui qualidade similar. Então, ele simboliza alguma coisa, ele traz uma lembrança de alguma coisa que tem qualidades similares àquilo. E também nos traz uma associação de pensamento. Então, o símbolo tem essas características. Nos faz lembrar de coisas que têm qualidades análogas e também traz algum tipo de conexão de pensamento com outra coisa. Isso é um símbolo. A palavra original, símbolo, vem do grego, chamado simbolon. Não sei se pronuncia dessa maneira, está escrito simbolon. Então, eu pronuncio como símbolon. Então, significa um sinal. Um sinal que, através daquele sinal, você consegue inferir alguma outra coisa. Então, isso é um símbolo. Então, você infere alguma coisa a partir desse sinal. Os símbolos, eles são usados para expressar o invisível através do visível. Então, através de uma coisa visível, você vai expressar o invisível. Ou representações sensórias, o imaterial via o material. É interessante a gente notar que os símbolos não são apenas representações visíveis, ou seja, através da visão. Você pode ter símbolos, por exemplo, através do som, ou símbolos através do olfato. Qualquer órgão sensorial pode ter símbolos. Mas, via de regra, ele manifesta ou ele tenta expressar aquilo que é imaterial através daquilo que é material. Então, isso é um símbolo. Todo o nosso contato com o mundo externo é feito através de símbolos. Então, a nossa vida toda é permeada de símbolos. A natureza está permeada de símbolos. Tudo que nós observamos na natureza contém símbolos ocultos, que nos ensinam diversas coisas. A nossa vida está permeada de símbolos. Essa tendência de fazer símbolos é uma tendência inata do ser humano. Nós temos uma tendência inata de fazer símbolos. A própria linguagem da humanidade, existem milhares de línguas sendo faladas ao mesmo tempo aqui. Enquanto nós estamos aqui, milhares de línguas estão sendo faladas. E todas as línguas nada mais são do que símbolos. São símbolos para expressar alguma coisa. Então, o filósofo diz que nós pensamos em símbolos, agimos em símbolos, vivemos em símbolos e aprendemos em símbolos. E um outro filósofo, Sartor-Resartus, ele diz, também não sei se é assim que pronuncia, o universo é apenas um vasto símbolo de Deus. Mais do que isso, o que o homem é em si mesmo é um símbolo de Deus. Então, o que nós somos em si mesmos, se nós formos analisar de forma filosófica, nós somos um símbolo do divino. É isso que esse filósofo quis dizer. Esse mesmo filósofo diz que nos símbolos existem duas coisas. Uma coisa que está tentando esconder alguma coisa de nós, da visão simples e comum, e outra coisa que está nos revelando alguma coisa. Então, tem esses dois movimentos.
Então ele esconde aquilo que é essencial das pessoas que não estão preparadas para entender aquele símbolo e ao mesmo tempo revela alguma coisa oculta para as pessoas que estão preparadas para entender aquele símbolo. Então ele nos traz uma visão do concreto para o abstrato. Então isso que é o que o símbolo faz, é isso. Então o símbolo ele possui também uma natureza alegórica. O que é uma alegoria? Alegoria significa uma cena ou alguma coisa que tem um sentido figurado. Então vai trazer um sentido simbólico. Então, mas a alegoria é uma coisa mais direta do que o símbolo em si. Então, por exemplo, a balança é uma alegoria para a justiça, né, que nós vemos da advocacia. E todos os campos de aprendizado, os campos de conhecimento, possuem alegorias. Mas os símbolos, eles fazem surgir uma outra coisa que é chamada esoterismo. Que o esoterismo está ligado às coisas internas, às coisas que estão dentro. Então, os símbolos eles têm a função de, além de ser alegóricos, ou seja, trazer um sentido figurado, um outro sentido, eles têm a função de nos trazer para dentro também. Então, o símbolo tem essa dupla função. Então, por isso que se diz que os símbolos são esotéricos também, porque eles nos trazem para algo dentro, né? Esotérico também é uma palavra grega, vem de esotéricos, que significa interior ou para dentro. Então, os símbolos têm também essa função de trazer para dentro, ou trazer um significado oculto, alguma coisa oculta. E essa tendência, né, de trazer alguma coisa oculta fica muito evidente quando se entra no campo religioso. A religião em si, ela lida muito com símbolos, porque a verdade religiosa, aquilo que nós estamos buscando através da religião, é uma coisa intangível, não é uma coisa que você percebe pelos sentidos. Então, sendo intangível, nós temos que nos utilizar de símbolos muitas vezes para tentar alcançar aquilo que é intangível pelos sentidos. Então, nas religiões tem muita simbologia. Então, nós vemos em todas as religiões o uso de símbolos é muito, muito grande. Cada religião tem o seu corpo de símbolos, vamos dizer assim. O cristianismo, o hinduísmo tem diversos símbolos, né? O islamismo tem muitos símbolos. E esses símbolos, eles sugerem uma realidade que vai além dos sentidos. E também sugere outras verdades espirituais. Nós vamos falar um pouco sobre esses símbolos, né, do hinduísmo, um pouco mais para frente. Então, o hinduísmo ele fez uso de muitos símbolos, né? Se vocês viajarem para a Índia, não sei se muitos de vocês já foram para a Índia. É interessante notar como na vida do dia a dia as pessoas fazem uso de inúmeros símbolos, não apenas nos templos, mas na vida cotidiana mesmo, nos carros, na rua. Tem uma quantidade de símbolos muito grande, uma coisa assim, muito além do que o Brasil está acostumado. Então, o hinduísmo ele usa muito o símbolo com um propósito definido. Existe um propósito por trás desses símbolos. Então, dentro do hinduísmo, a realidade mais elevada, se nós formos estudar filosoficamente o hinduísmo, qual é a realidade mais elevada? É Brahman. Brahman é o ser supremo, é o que nós podemos chamar de Deus, né? Mas Brahma ele é abstrato, você não tem como definir Brahma, mas apesar disso nós sabemos que ele é a base de tudo. Ele é absoluto, é indefinível. Então uma definição de Brahma é que ele é indefinível, parece um paradoxo, né? Então você está tentando definir o que é indefinível. Sri Ramakrishna dizia que Brahma não tem como você definir através de palavras. Ele falava que quando as pessoas pediam para ele descrever o que era o Samadhi, né, o que ele via, descrever o estado de Samadhi. Quando ele começava a tentar descrever o estado de Samadhi, ele entrava em Samadhi. Então ele não conseguia descrever o estado de Samadhi, porque ele entrava naquele estado. E ele falou que teve uma ocasião que ele tentou várias vezes, né? Ele tentava expressar o que era o Samadhi e entrava em Samadhi.
E quando ele voltava, ele tentava de novo e entrava naquele estado de novo. Então, o que é Brahma, ele é indefinível, ele é absoluto. Por isso, os símbolos eles são usados como intermediários, né, para você tentar entender Brahma, entender aquilo que é indefinível. Porque a linguagem humana, a linguagem criada, é incapaz de definir Brahma, é incapaz de definir a natureza de Brahma em sua plenitude. Nós podemos definir, tentar dar qualidades para Brahman, mas essas qualidades em si são símbolos. Né? Você vai usar de símbolos para entender aquilo que transcende símbolos. Então, os símbolos de Brahman são considerados no hinduísmo como aspectos da verdade. Eles não são a verdade em si. Então, nós temos aspectos da verdade. Eles são objetos de reverência. Então, as pessoas reverenciam diversos símbolos, mas elas entendem, né, no fundo, que os símbolos não são tudo. O símbolo não é Deus. O símbolo é apenas um símbolo. São como se fossem degraus, né, degraus para uma concepção mais elevada, que transcende o símbolo. Então, por isso que dentro do hinduísmo, é interessante a gente notar que não existe aversão, por exemplo, para adoração a diversos tipos de deuses e deusas, para adoração a símbolos como, por exemplo, uma pedra, adoração a diferentes tipos de símbolos que as pessoas podem chamar de ídolos, mas existe um motivo por trás disso. É que eles são como degraus para pensamentos mais elevados, para as concepções mais elevadas. Então a pessoa utiliza desses degraus para alcançar concepções mais elevadas. Então eles têm uma função válida dentro do hinduísmo, que o que os símbolos fazem? Eles ajudam o adorador do símbolo a se lembrar da realidade, né? A se lembrar daquilo que é superior. Então, o Swami Vivekananda, uma vez as pessoas estavam condenando as pessoas que adoram símbolos ou imagens. E o Swami Vivekananda ele ficou assim meio exaltado e começou a falar exatamente o oposto, falar que realmente os símbolos eles têm uma função, eles têm uma função de fazer o adorador se lembrar daquilo que o símbolo representa. Tem até um episódio que ele pediu para... Ele estava conversando com o Raja. A Net deve lembrar desse episódio, está na biografia dele. Ele estava conversando com o Raja, porque na Índia tem diversos Rajas. Né? Rajas, na verdade, são distritos. Né? Cada distrito é comandado por um Raja. Naquela época, muito mais ainda. Então, Vivekananda estava num desses distritos e estava tendo uma discussão lá a respeito da adoração de imagens. Né? Eles estavam dizendo que a adoração de imagem é inútil. Né? Na verdade, o Raja que estava falando que a adoração de imagens era inútil. Aí Swami Vivekananda falou, estava discutindo e não conseguiam chegar a não conseguiam concordar em nada. Swami Vivekananda falou para um funcionário, né, do rei, falou: traga uma imagem do rei aqui, do Raja aqui. E o funcionário trouxe a imagem do Raja e falou: coloque a imagem aqui no chão. O funcionário colocou, falou: agora cuspa na imagem. Aí o funcionário falou: não, eu não posso fazer isso, ali está a imagem do Raja. Aí Vivekananda falou: você vê, né, o poder da imagem? Né? Você ali é apenas um papel, mas assim o funcionário vê você ali. Então, os símbolos têm essa função de nos fazer lembrar daquilo, né, que o símbolo representa. Tem um poder muito grande através dos símbolos. E tem muitos símbolos que não são muito evidentes, né, à primeira vista, o significado oculto deles, mas a meditação nos símbolos vai trazer o significado oculto. Então, a respeito dos símbolos de Brahman, né, diversos santos, né, diversos sadhus, diversas pessoas realizadas visualizaram esses símbolos, né, em meditação. Eles descobriram, né, esses símbolos em meditação. Não foram coisas criadas por eles mesmos. Né, são símbolos que foram descobertos em meditação. Né, uma das descrições de Brahman nas escrituras é Sat Chit Ananda. Vocês sabem, vocês já leram sobre isso. Sat significa existência, Chit, consciência, Ananda é felicidade ou bem-aventurança. Então, uma das definições de Brahma é Satchidananda. E outra definição é Swayambhu.
que significa aquilo que é autoexistente, ou o uno, ou seja, além dele não existe mais nada, ele é autoexistente. Não há nada que possa ter criado ele, então é isso que significa Swayambhu. Ele é a causa primária. Mas essas concepções, né, que estão nos Upanishads, tanto de Satchidananda quanto Swayambhu, são de difícil compreensão, né? Nós apenas tentamos analisar de forma intelectual. Então, os Upanishads, eles descreveram, né, essas qualificações de Brahman para a nossa meditação. Mas os Upanishads também prescreveram outros símbolos mais tangíveis para você meditar. Então, por exemplo, medite em prana como se fosse Brahman. Então, um dos símbolos dos Upanishads. Prana é a energia vital. Então, meditar na energia vital como Brahman é um tipo de meditação. Meditar em vayu, ou seja, no ar, né, como sendo o Brahman. Meditar em Akasha, que permeia tudo, como sendo Brahman. Meditar em Aditya, que é o Sol, como sendo Brahman. Então, os Upanishads dão diversos tipos de símbolos, né, para a gente meditar. O Sol é um grande símbolo de meditação, né, você meditar no Sol como Brahman. Além disso, os místicos védicos, eles adoravam diversos tipos de deidades. Vou citar apenas algumas. Indra, Varuna, Mitra, Savita e várias outras, né, dos tempos antigos. Mas eles adoravam essas deidades e sempre existia naqueles versos, né, naqueles hinos, sempre no final, eles falavam que Supremo Brahma é o substrato dessas deidades. Na verdade, quando eles adoravam essa deidade, eles estavam adorando o Supremo Brahma. Então, eles faziam diversos tipos de elogio para a deidade, adorando a deidade, mas no final eles igualavam a deidade a Brahman. Eles sempre faziam isso. Então, o que isso significa? Que a deidade em si é um símbolo de Brahman, independente da forma que você está adorando, é um símbolo de Brahman. Isso está vai muito assim em concordância com um verso do próprio Rig Veda, que é Kansat Vipra Bahuda Vadanti. Significa que a verdade é única. Os sábios a chamam por diversos nomes. Então isso está no Rig Veda. Então a verdade é única. Os sábios chamam por diversos nomes. Isso também pode ser chamado de um princípio da harmonia das religiões, né? Porque a verdade é única. Os sábios chamam por diversos nomes. Então, para a meditação em Brahman, como é um conceito absolutamente abstrato, né, os mestres aconselham a nós usarmos símbolos. Um dos símbolos que as escrituras falam é você meditar na alma como sendo uma fagulha de uma grande fogueira. Então, isso é um símbolo de Brahman. Imagine que você é uma fagulha que saiu de uma grande fogueira, e a fogueira é Brahman. Uma outra meditação é você meditar que você é um rio que está fluindo em direção ao oceano, e o oceano é Brahman, o oceano é infinito. Você meditar como se fosse, isso o Ramakrishna falou também, meditar como se fosse um peixe nadando num oceano sem fronteiras. Então isso é um tipo de meditação em Brahman. E esse oceano é o oceano do absoluto. Imagine que você é um peixe nadando no oceano do absoluto. Outra meditação é meditar como se você fosse um pássaro voando no espaço infinito. Então imagine que você é um pássaro voando numa caixa infinito. Isso é uma meditação também. Apesar desses tipos de meditação serem aconselhados, ainda assim, esse aspecto abstrato de Brahman é muito difícil de meditar. Mesmo que você tente meditar usando esses símbolos, meditar no abstrato em si não é para pessoas comuns, né? É para as pessoas que têm essa tendência, né, de buscar Brahman através do abstrato. E para a maioria das pessoas, se usa símbolos na forma de aspectos pessoais de Brahman, né, Saguna Brahman. A meditação no oceano em si já é Saguna Brahman, porque o oceano é uma forma pessoal, não impessoal. Mas, de forma geral, se usa aspectos pessoais antropomórficos, né, para você meditar, seja através de deuses e deusas ou outros aspectos antropomórficos.
Esses aspectos dependem do temperamento particular da pessoa. Então, você não pode prescrever apenas um tipo de adoração para todo mundo. Cada pessoa tem uma tendência particular. Isso é chamado de ista. Cada pessoa tem o seu ista. Esse aspecto pessoal de Deus, que as pessoas escolhem, o ista, ele é meditado no lótus de coração, no nosso lótus de coração. Isso o Swami Brahmananda também aconselhava, meditar no lótus do coração. Então, o lótus do coração também é um simbolismo para os centros de consciência que estão na coluna espinhal. Existe um centro espiritual, na verdade um canal espiritual chamado Sushumna, e dentro do Sushumna existem centros de consciência que são simbolizados por lótus, flores de lótus, com diversas pétalas. Então o que é mais aconselhável pelos mestres é você meditar no seu ideal espiritual dentro do coração, o lótus do coração. Então você imagina que o seu ideal espiritual está dentro do seu coração e está sentado num lótus. Isso é uma meditação. Essa meditação é baseada no princípio da yoga, como eu já mencionei, no princípio do Sushumna, do centro de consciência. Que existe uma energia espiritual passando por esse centro de consciência. E quando você medita no lótus de coração, isso é considerado um centro de consciência o mais favorável de todos, meditar no lótus do coração. Por isso que se aconselha meditar no lótus do coração. Não tanto nos outros lótus, mas no lótus de coração. É o lugar mais favorável para a meditação. Swami Brahmananda falava sobre isso. As encarnações de Deus também são usadas como símbolos dentro do hinduísmo. No hinduísmo não se acredita apenas que existe uma encarnação de Deus. Existiram diversas encarnações de Deus e existirão também diversas encarnações divinas, porque essa energia divina se manifesta de época em época. Então essas encarnações divinas são consideradas pelo hinduísmo como manifestações de Deus na Terra. Como Swami Bhaskarananda dizia, que as encarnações divinas são como janelas do absoluto. Então imagine que você está olhando uma forma de uma encarnação divina, são como janelas, que além daquela janela existe o absoluto. Swami Vivekananda disse no livro Inspired Talks, Práticas Inspiradas. Inspired Talks foi traduzido como Práticas Inspiradas, mas a tradução seria talvez outra. Desse livro está escrito que Swami Vivekananda diz que Jesus foi a maior manifestação do absoluto na Terra. Exatamente essa frase ele disse. Então, o que simboliza Jesus, a figura de Jesus, é o simbolismo do Cristo, do absoluto. Então, é a janela para o absoluto. Isso Swami Vivekananda falou. E as encarnações divinas são manifestações da divindade. Então, você meditar sobre uma encarnação divina, você está meditando no próprio Deus absoluto. À medida que a sua meditação vai se aprofundando, você vai passando do forma para o sem forma, daquilo que que tem formas e qualidades para aquilo que não tem forma e nem qualidades, que é o Brahma absoluto. Inclusive tem uma palestra muito bonita do Swami Vijoyananda, que ele fala justamente sobre isso, essa transição com forma e qualidades para o sem forma e sem qualidades. É uma palestra que ele gravou, acho que não tem transcrita, mas valeria muito a pena se alguém pudesse transcrever essa palestra. Que ele fala justamente isso, dessa evolução do devoto, que começa a meditar em Deus com forma, com qualidades, com beleza, através da prática do amor, e à medida que ele vai progredindo, ele vai indo na direção do sem forma, através dessa mesma adoração. Então, as encarnações divinas são símbolos, manifestações do próprio Deus absoluto. Dentro do hinduísmo, do panteão do hinduísmo, também, como eu já mencionei, existem diversos deuses e deusas. E todos esses deuses e deusas possuem marcas de identificação ou símbolos próprios, que as representam suas qualidades, suas energias, representam aquilo que é
a manifestação daquele poder divino. E a maioria dessas deidades, elas estão sobre veículos. É interessante notar isso. Elas estão montadas em veículos. Esses veículos são chamados de vahanas, em sânscrito. São os veículos da deidade. Esse veículo, ele não tem o papel apenas de levar a deidade. Ele representa a energia e a natureza daquele Deus, daquela deidade. Então, aquele veículo representa a natureza daquela deidade. É interessante a gente estudar isso, porque às vezes parece estranho, né? A gente vê, por exemplo, o Shiva está montado sobre um touro, mas tem uma explicação sobre isso. Lakshmi, ela tem a coruja, né? Ela não está montada sobre a coruja, mas ela sempre aparece como uma coruja. Se vocês observarem a imagem de Lakshmi, sempre aparece como uma coruja. E no Puja de Belurmati, no Puja de Lakshmi em geral, né? Uma coisa interessante é que não tem música, tem que ser absolutamente em silêncio. Os outros pujas, como Kali Puja, Sarasvati, Ramakrishna, todos têm música, tem bhajan, né? Mas o Puja de Lakshmi tem que ser absolutamente em silêncio. Tem uma explicação para isso. E Sarasvati é o cisne, né? Ela vem com o cisne. Então, a explicação da coruja. Né? A coruja é um animal de paciência e observação. Né? Ele tem paciência e observação. Ele está sempre observando, silenciosamente. Então, a coruja, como a deusa Lakshmi simboliza a prosperidade, ela simboliza a fortuna, a riqueza, a coruja ela simboliza que se você tiver fortuna e riqueza, mas não tiver vigilância e sabedoria, ou seja, que é o símbolo da coruja, você não tem a verdadeira prosperidade. Ou seja, a verdadeira prosperidade tem que vir junto, né, com a vigilância e sabedoria. Então a coruja é a vigilância e a sabedoria. Ela está sempre vigilante, ela está sempre observando. Então, como Lakshmi, geralmente as pessoas adoram Lakshmi por causa do dinheiro, né? Lakshmi é fortuna, então as pessoas vão aos milhares de templos da Índia adorando Lakshmi como a deusa da fortuna. Mas o significado filosófico e espiritual de Lakshmi é que a verdadeira prosperidade ela vem junto com a vigilância e sabedoria, vigilância e conhecimento. Isso é um símbolo da coruja. E Sarasvati ela vem junto com o cisne, porque o cisne ele é um símbolo por si só do discernimento, viveka. Então, quando a gente fala do cisne, ele simboliza o viveka, o discernimento. Mesmo sem estar atrelado à figura de Sarasvati, o cisne ele simboliza o discernimento. Existe até um mito, né, de que o cisne ele é capaz de, numa mistura de leite e água, ele consegue separar com o bico o leite da água. Isso talvez seja só um mito, né? Aqueles que estudam biologia vão dizer se isso é verdade ou não. Mas as escrituras falam desse poder mitológico do cisne. De uma mistura de leite e água, ele é capaz de separar o leite da água. E outra coisa também é que o cisne ele não molha as penas dele. Né? Então simboliza também que nós temos que estar no mundo, viver no mundo, mas não estarmos presos ao mundo. Temos que estar libertos do mundo. Tem esse discernimento, né? Discernir o que é real e o que é irreal. E Shiva ele está montado sobre um touro. Né? Esse touro ele é muito comum na Índia. Diversos templos de Shiva, quando você chega, você vê o touro lá na frente do templo. Né? Esse touro é chamado Nandi. Então o Shiva ele sempre vem com o veículo Nandi. O Nandi ele simboliza o Dharma, né? A retidão. E o Nandi também ele é um símbolo de uma grande força. Né? O búfalo, o touro, ele simboliza uma grande força. E Shiva, como ele está controlando o touro, significa que o Shiva tem o total controle dos sentidos. Ele tem o total controle dos instintos. E também ele é desapegado. Então esse é o símbolo do touro. É uma energia que foi dominada. Então esse é o simbolismo do Nandi. E cada deidade tem o seu simbolismo diferente. Por exemplo, Brahma, né, a deidade Brahma, ela tem 4 faces.
né? Essas 4 faces simbolizam os 4 Vedas. E também simboliza a onipresença, a onisciência, né? Porque ele tem 4 faces, né? Nas 4 direções. Na escritura, o Bhagavatam, está mencionado a descrição de Vishnu. Né? Vishnu é o Deus preservador, o aspecto de preservador. Então o Vishnu ele está sempre segurando algumas armas, né, que naquela época eram armas comuns daquela época. Tem o disco, tem a clava e ele usava também uma concha. Então são coisas que vêm junto com Vishnu. Isso são símbolos de autoridade e poder. Então Vishnu vem com essas armas e vem com a concha, que são simbólicos de autoridade e poder. Ele também veste uma guirlanda. E essa guirlanda simboliza Maya, né, que é a variedade de nomes e formas. Então Vishnu é o Deus preservador, é aquele que preserva. Shiva. Shiva é talvez a deidade mais popular na Índia. Se vocês forem na Índia, vocês vão ver essa adoração a Shiva, principalmente em Varanasi, muito forte, né, a adoração a Shiva. E Shiva, muitas vezes, na maioria das vezes, é trazido com um tridente. Né, ele vem sempre com um tridente. E o tridente ele é um símbolo daquilo que matou o demônio do ego. Tem até uma história mitológica sobre isso. Ele matou o demônio do ego. Ele também simboliza a autoridade. Né? O tridente ele simboliza a autoridade por si mesmo. E por que tem que ser o tridente e não um quadridente? Né? Por que são 3? Porque cada um das pontas do tridente representam 3 coisas. Primeiro é o desapego, conhecimento e samadhi. As escrituras falam sobre isso. Desapego, conhecimento e samadhi. Isso que são as principais qualidades de Shiva. Então, desapego, conhecimento e samadhi. O samadhi aqui simboliza a absorção espiritual. Então, o Shiva é aquele que está absorto. Se nós observarmos diversas imagens de Shiva, nós o veremos em meditação. Então, Shiva ele simboliza a absorção total, a Jnana Yoga. Então, aqueles que praticam Jnana Yoga são geralmente adoradores de Shiva. Ele simboliza o conhecimento, o samadhi e o desapego. São as principais qualidades de Shiva. Shiva, é interessante notar que ele tem 3 olhos. Né? Em sânscrito eu esqueci como se fala 3 olhos, mas Shiva sempre vem com 3 olhos. E esses 3 olhos simbolizam que ele pode ver o passado, o presente e o futuro. Né? Shiva ele pode ver, ele é eterno, ele vê o passado, o presente e o futuro. E o terceiro olho de Shiva simboliza o conhecimento. Então, isso são simbolismos de Shiva. Como eu já falei sobre o touro, né? O touro de Shiva, também tem uma representação para as patas do touro. Né? As patas do touro representam virtudes. Né? A verdade, pureza, gentileza e caridade. Né? As 4 patas do touro. E o símbolo da destruição de Shiva na batalha é o machado. Então, Shiva também tem uma machadinha, que é o símbolo da destruição, que na verdade é a transformação. Porque Shiva é aquele que traz a transformação. Shiva também é o ideal escolhido dos yogis. Como eu já mencionei, aqueles que querem absorção, aqueles que querem se absorver em Deus, escolhem como ideal espiritual Shiva. Por isso nós vemos na Índia diversos sadhus, monges ou aspirantes espirituais que estão em peregrinação, eles fazem sempre uma fogueira chamada Duni. Todos os dias eles fazem o Duni. E esse Duni ele simboliza essa qualidade de Shiva que é o desapego por tudo. Né? Então esse Duni simboliza isso. O desapego dos desejos de toda manifestação. Então os Shaivitas, né, aqueles que adoram a Shiva, eles fazem a fogueira. Para onde eles vão, eles fazem a fogueira todos os dias. Onde eles se abrigam, onde eles fazem a comida, mas ali é o Duni. E eles também passam cinzas. Né? Eles passam cinzas no corpo. Essas cinzas também representam, né, o Shiva. Porque Shiva ele é representado também com cinzas. Se vocês olharem a representação de Shiva, ele é representado com cinzas.
E a cinza de Shiva significa a dissolução do universo depois da realização da unidade. Então, a realização da unidade traz uma nova visão do universo. Então, é isso que representa as cinzas. Essa nova visão do universo. A cinza significa aquilo que sobrou, né, do universo de ilusão que você deixou para trás. Então, Shiva é aquilo que ele simboliza aquilo que transforma, aquilo que dissolve a diversidade na unidade, naquilo que é absoluto. Isso é Shiva. Isso é um aspecto de Shiva que nós vemos muito corriqueiramente, né, em todas as partes da Índia. Tem um outro aspecto de Shiva, que é um aspecto de Shiva Nataraja. Shiva Nataraja é o Shiva que está dançando. No Ashrama de Varanasi, da Ordem Ramakrishna, é bonito quando a gente entra lá, que tem um grande Shiva Nataraja, de mais ou menos 1,5 metros. E assim, logo na entrada do ashrama. E é um Shiva que está dançando. O que significa Nataraja? Nataraja significa o rei da peça teatral, o rei do palco. O que significa? Que ele é o senhor desse mundo transitório. Então ele é o rei do palco, o rei desse teatro. Então a dança de Shiva representa 5 atividades: né? Srishti, Sthiti, Samsara, Tirobhava e Anugraha. Srishti significa criação e evolução. Isso é uma atividade. A segunda é Sthiti, que é preservação e suporte. Samsara significa destruição e evolução. Tirobhava, que significa ilusão. E Anugraha significa a libertação do ciclo de transmigração. Então, ou seja, aquele que dá a libertação também é Shiva. Até tem um mito, né, tem uma lenda que todos aqueles que morrem em Varanasi são libertados por Shiva. Tem que no momento da morte Shiva aparece e liberta a pessoa. É liberado. Todo mundo que morre em Varanasi é liberado. E essa crença é tão forte que muitas pessoas vão para Varanasi para passar os últimos anos da vida, para morrer em Varanasi, né, por causa dessa crença. E acontece também, das vezes, a pessoa ficar muitos anos em Varanasi esperando o momento da hora final, e de repente ela tem que sair de Varanasi para fazer alguma coisa e morre. Quando acontece isso também. Mas Varanasi é uma cidade sagrada que até Sri Ramakrishna falava isso, né? Ramakrishna falou que quando ele chegou em Varanasi pela primeira vez, né, ele teve uma visão espiritual. Ele viu a cidade toda feita de ouro. Então essa é uma visão espiritual que ele teve quando o barco se aproximava no rio Ganges. Ele viu que a cidade toda era feita de ouro. Se vocês forem lá hoje, vocês vão ver, claro, tem tudo que uma cidade comum tem. O barulho da cidade comum, a sujeira da cidade comum. Mas existe também uma forte espiritualidade, bem tangível no ar. Né? Quando você chega lá, parece que você entrou em outro lugar. É uma outra vibração, né? Então, Shiva Nataraja. E uma das características do Shiva Nataraja é que ele é o verdadeiro guru, o verdadeiro mestre, porque ele mesmo se torna o ensinamento. Então ele se torna aquilo que ele quer ensinar. Então ele é o verdadeiro mestre. E Shiva também tem o Damaru. O Damaru que é um pequeno tambor que ele bate. Então na sua mão direita. Esse Damaru significa o som causal. É o som da causa do universo. Isso que simboliza o Damaru. Ele também tem a lamparina. A lamparina simboliza a luz do Atman. Está simbolizando a luz do Atman. Na cabeça de Nataraja tem o rio Ganges fluindo. O rio Ganges simboliza a sabedoria. E tem diversos outros simbolismos. Por exemplo, a lua. Também tem a meia-lua, né, em Shiva, que simboliza a bem-aventurança do Atman. Ele está também pisando um demônio chamado Muyalaka. Então esse demônio chamado Muyalaka, ele simboliza Maya. Então Shiva está pisando em Maya. Ele está transcendendo Maya. E ele está entrando no estado de Turiya, que é o estado de supraconsciência.
Isso é o simbolismo de Shiva Nataraja. Então, de acordo com essa simbologia do Shiva Nataraja, Maya e ilusão devem ser superado e o egoísmo deve ser destruído. Essa é um simbolismo do Shiva Nataraja. E dessa maneira, o ser humano tem que ascender para as regiões puras, para as regiões da consciência e desfrutar da bem-aventurança. Essa é o simbolismo de Nataraja, a destruição do ego e a ascendência da alma para a supraconsciência. Isso é o símbolo do Nataraja. Um outro símbolo muito comum, principalmente na região de Bengala, mas em toda a Índia em geral, é o símbolo de Kali, a imagem de Kali, que traz muita interpretação simbólica, a imagem de Kali. A imagem de Kali também está dançando. Ela está dançando sobre um Shiva inerte. Shiva ali, ele está totalmente deitado e inerte, totalmente imóvel. Shiva ali naquela imagem de Kali, ele representa o espírito transcendental, ele representa absoluto, ele representa Brahman, ele está absolutamente inerte. E a mãe Kali, ela simboliza o supremo poder, ela está sobre Shiva, ele é o supremo poder, o aspecto dinâmico. Então a imagem de Kali mostra que Shiva e Kali são aspectos do mesmo Brahman. Um está no aspecto absoluto imóvel, que é o Shiva, e o outro está no aspecto, é o poder no aspecto dinâmico. Então, é o mesmo poder, na imagem, no seu aspecto absoluto, no seu aspecto dinâmico. A dança de Kali indica que o universo todo está em transformação. O universo todo está em constante transformação. As coisas aparecem e desaparecem assim de forma numerosa. Mas existe por trás de toda essa transformação um único Espírito Supremo. Por trás de toda essa manifestação, existe um único Espírito Supremo. Porque Shiva, ele permanece imóvel. Então, Shiva simboliza esse Espírito Supremo. E a mãe Kali, ela é simbolizada com quatro braços. Se vocês observarem a imagem de Kali, ela tem 4 braços. O braço esquerdo inferior, ela está segurando uma cabeça decepada. Essa cabeça decepada, ela simboliza, tem vários simbolismos, mas ela simboliza a destruição do ego, uma delas, e a libertação do ser humano dos seus karmas. Isso é um simbolismo dessa cabeça decepada. Na mão esquerda superior, ela está segurando uma espada, que também ela está transformando. Ela não está destruindo, ela está transformando. Aí, isso é do lado esquerdo. Do lado direito, se vocês observarem, a mão direita superior, ela está dando bênçãos. Então, parece uma coisa contraditória, A mão esquerda está segurando uma espada, na direita ela está dando bênçãos, ela está abençoando. E esse gesto, assim, as escrituras elas descrevem que é o gesto do destemor, a baia. Então, ela está assegurando aos devotos: tenha destemor, não tema, não tenha medo. Então, é o gesto do destemor. E a mão direita inferior, ela está dando dádivas. Então, é aquela que assegura o destemor e aquela que dá dádivas. E do lado esquerdo, parece que é o contrário, porque ela está segurando uma cabeça, mas na verdade tem um significado espiritual por trás. Ela também usa uma guirlanda de crânios, que também simboliza essa libertação do ciclo de nascimentos e mortes, sendo cada crânio simbolizando uma das nossas vidas. Então ela nos liberta desse ciclo de nascimentos e mortes. Então tem diversas outras simbologias na imagem de Kali. Sri Ramakrishna dizia que a mãe Kali é a mãe afetuosa, a mãe carinhosa. É assim que ele adorava a mãe Kali, como a mãe carinhosa. Ele não via em Kali um aspecto terrível, ele via em Kali a mãe carinhosa. A mãe que leva o filho para a paz eterna. Então essa era a visão de Sri Ramakrishna de Kali. E é interessante notar que quando Ramakrishna teve a primeira visão de Kali, no templo de Dakshineshwar, o que ele descreveu dessa visão? É interessante a gente ver o que ele descreveu dessa visão.
porque nos faz entender o que Ramakrishna considerava como Kali em realidade. Porque quando ele adorava a imagem de Kali, ele entrou naquele processo que ele estava entrando numa adoração, que ele não suportava mais ficar sem ter a visão de Kali. Que ele chegou num ponto que viver para ele se tornou insustentável se ele não tivesse a visão de Kali. Então a gente pode imaginar a intensidade do Vyakulata, ou do anseio que ele estava sentindo naquele momento. Mas quando ele chegou nesse estado insuportável, né, de que ele tinha que ter a visão, naquele momento ele caiu inconsciente no chão e teve a visão, essa visão transcendental. E ele mesmo descreve o que aconteceu naquele momento. Ele falou que ele viu, né, um oceano de ondas de consciência vindo na direção dele. E essas ondas de consciência ele foi completamente tomado por essas ondas de consciência. Então ele não falou que ele viu uma imagem de uma mulher dançando. Ele não falou, essa não foi a descrição de Kali que ele deu naquele momento, naquela visão. Porque Ramakrishna ele considerava Kali como sendo Brahman. Ele falou que Brahman e Kali são a mesma coisa. Então quando Ramakrishna adorava Kali, a realização que ele teve de Kali, a primeira realização foi a realização de Brahman. E por último, para terminar, além das formas símbolos, né, que nós falamos hoje, existem diversas formas símbolo. Existe um outro estudo, que também é um estudo de símbolos, que é um estudo dos símbolos sonoros, que também é uma ciência por si só. Então nós falamos que tem símbolos de formas, né, e tem símbolos sonoros. Os símbolos sonoros são chamados de mantras. E eles têm um papel muito importante dentro da religião hindu. Cada um desses símbolos sonoros, assim como os símbolos em formas, né, forma-símbolo, eles são formas de consciência. Então o som, na verdade, representa uma consciência. E nas escrituras, né, relativas a mantra, cada forma tem um som representativo daquela forma. Então, cada deidade tem um som representativo daquela forma, daquela deidade. Então, se você for, por exemplo, tiver a forma de Kali, a forma de Shiva, a forma de Ganesha, qualquer forma do panteão hindu, existe um mantra específico daquela deidade. Esse mantra também é um símbolo, né, um símbolo espiritual, que traz uma consciência relativa àquela deidade. Então, quando um guru espiritual, um mestre espiritual inicia a pessoa e dá um mantra, ele dá um mantra específico de acordo com o temperamento daquela pessoa relativo àquela deidade que ele adora. Então, se for uma deidade, se for Shiva, ele vai dar um mantra de Shiva. Se for Lakshmi, ele vai dar um mantra de Lakshmi. Se for, por exemplo, Jesus, ele vai dar um mantra de Jesus, relativo à forma correspondente. O mantra mais importante é o Om, também chamado Aum. Ele representa o Brahman não diferenciado, o Brahman absoluto. É o mantra primordial. As escrituras mencionam que a vibração de Om, a forma de Om, a forma som de Om, é a primeira manifestação do universo. A primeira manifestação do universo vem na forma de Om, na forma do mantra Om. Então, o Om é o som base. É o som base e o movimento base da natureza. Ou seja, antes de surgir toda a natureza, antes de surgir todos os sons, antes de surgir toda a manifestação, vem Om, vem o mantra Om. É por isso que na Bíblia está escrito, né, São João falou, né, que no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Se eu não me engano é assim, tá? É assim? Então, Swami Vivekananda falou ainda nesse livro Inspired Talks, Práticas Inspiradas, justamente isso, que o que é o verbo? O verbo é esse princípio de manifestação, né, esse princípio Om, a primeira manifestação. O Om também é um símbolo da universalidade.
porque através do Om surgem todas as outras notas musicais, vocais, tudo que vem no sistema sonoro vem do Om. Então é um órgão universal. E repetir o Om é uma prática espiritual efetiva, de acordo com os mestres. A repetição do mantra Om. Tem um artigo muito profundo, né, se vocês puderem ler, do Swami chamado Swami Shraddhananda, que foi um grande erudito da Ordem Ramakrishna. Ele escreveu diversos artigos, escreveu diversos livros também. Tem um artigo dele que chama Mantra Yoga, que ele fala especificamente sobre a yoga dos mantras. O que são os mantras, qual é o poder dos mantras, qual é a função dos mantras. É muito interessante. Então, repetindo, é Swami Shraddhananda, e o artigo chama Mantra Yoga. Acho que se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir achar esse artigo. Então é isso. E por último, existem, além dos símbolos sonoros, né, que eu mencionei, os símbolos antropomórficos, primeiro, símbolos sonoros. Existe um outro tipo de símbolo que não é antropomórfico, mas são chamados símbolos anicônicos. O que são símbolos anicônicos? Por exemplo, Shiva Linga. Shiva Linga é um símbolo anicônico. Ele não é uma forma antropomórfica, e não é um som, mas é um símbolo também, é um símbolo de Shiva. Existe um outro símbolo, que é um símbolo anicônico, que é chamado Salagrama, ou Shalagrama, que é um símbolo de Vishnu. O que o Lingam representa? O que essa pedra chamada Lingam representa? Representa um estado de submergência, ou seja, tudo vai terminar ali. Então, é como se todo o universo fosse se dissolver ali naquele ponto. É isso que simboliza o Lingam. E Swami Vivekananda também faz um comentário sobre da onde veio o surgimento da adoração ao Lingam. Ele fala que as pessoas confundem que é uma adoração fálica, mas ele desmistificou isso, dizendo que não é, a origem não é essa. E a adoração do Salagrama, que o Salagrama também é uma pedra. O Salagrama é uma pedra muito específica, preta, uma pedra preta que tem certas marcas. E essas marcas identificam essa pedra como sendo um Salagrama. Se vocês forem em Kamarpukur, vocês vão ver lá na casa onde Sri Ramakrishna morou, existe um pequeno templozinho do lado do quarto de Ramakrishna, que ali é onde o pai de Ramakrishna adorava um pequeno Salagrama, uma pequena pedra, ali do lado naquele templo. Ele adorou essa pedra por muitos anos. Essa pedra é um símbolo de Vishnu. Da onde que surgiu essa pedra é interessante. Eu vou falar isso, vou terminar hoje aqui. Que o pai de Ramakrishna estava caminhando, né? Naquela época, a mãe de Ramakrishna estava grávida de Ramakrishna. E o pai de Ramakrishna estava numa peregrinação em que ele foi para Gaya oferecer oferecimento para os antepassados, que é um costume fazer oferecimento para os antepassados em Gaya. E ele fez aquele oferecimento para os antepassados, e quando ele terminou a oferenda, ele sentiu uma grande paz, como se todos os antepassados tivessem sido contemplados por aquela oferenda. E aí, no caminho da volta, quando ele estava voltando, né, para Kamarpukur, naquela época era tudo a pé, né, que eles faziam tudo a pé. Ele parou para descansar embaixo de uma árvore. E nesse descanso dele, ele teve um sonho. Ele sonhou que apareceram todos os antepassados ali dele. E os antepassados ali agradecendo a oferenda que ele tinha feito. E ele ficou assim, com muita reverência dos antepassados. E no meio desses antepassados abriu um caminho em que todo mundo começou a reverenciar um grande ser que veio, né, no meio dos antepassados. E esse grande ser chegou ali e todo mundo estava em reverência, né, e esse ser falou para o Kudiran, falou: eu vou nascer na sua família. E esse foi o sonho que ele teve. E quando Kudiran acordou, o que ele viu a uma distância de alguns metros? Ele viu um Shalagrama. Tem uma história que ele viu uma serpente também, mas ele viu um Shalagrama ali e ele pegou esse Shalagrama e começou a adorar. Esse Shalagrama
E esse salagrama está até lá hoje, está lá em Kamarpur, lá nesse templo lá. Então, terminando por aqui, uma outra ocasião a gente pode abordar melhor essa questão dos mantra yoga, né, a respeito dos mantras. Obrigado, namastê. Boa noite.